Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre liderança vulnerável. E aí? Você é um líder vulnerável? Vamos relembrar aqui, em episódios anteriores, eu já falei sobre o poder da vulnerabilidade e agora eu quero unir isso à liderança. Porque, historicamente, de uma forma cultural, nós aprendemos que mostrar a nossa vulnerabilidade, mostrar a nossa fraqueza é ruim. Se a gente for pensar lá na época de escola, por exemplo, quando a professora explicava algo lá, todo mundo balançava a cabeça que tinha entendido. Se você não tivesse entendido, olha, eu vou falar do meu exemplo, dificilmente eu teria coragem de perguntar se eu estava vendo que todo mundo tinha dito que tinha entendido. Por quê? Porque eu iria me expor em sala e porque eu seria a única que não teria entendido? Será porque eu não sou inteligente? E claro que essas questões, quando a gente tem uma determinada idade, isso começa a aflorar, Você começa a pensar, poxa, eu não sou tão inteligente, por que eu sou a única pessoa que não entendi nada que a professora explicou? Meu Deus do céu, eu sou muito burra. E aí o que acontece numa situação dessa? A gente começa a entender e a ter atitudes de que não vou me expor quando eu não sei. Quando eu não sei, eu vou ficar quieto. Eu não vou falar pra ninguém que eu não sei, porque isso não é bom. Isso é ruim. As pessoas vão saber que eu não sei. As pessoas vão saber a minha fraqueza. E se as pessoas souberem a minha fraqueza, as pessoas podem me machucar. As pessoas podem me ofender, as pessoas podem praticar o bullying, enfim. E a gente precisa refletir muito sobre isso, principalmente quando a gente tem uma posição de liderança. Porque se a gente não assume as nossas vulnerabilidades, se a gente não conhece as nossas sombras, a gente passa a ser um líder arrogante, um líder que sabe tudo, um líder que está acima de qualquer situação, de qualquer conhecimento. E isso não é uma verdade, independente da capacidade e qualificação dessa liderança. A gente sempre, independente do nível que a gente esteja, do cargo que a gente tenha, da empresa que a gente participe, dos projetos, enfim, todos nós temos luzes e sombras, todos nós temos gaps que a gente precisa trabalhar. Mas para trabalhar esses gaps, para que isso se torne uma fortaleza, eu preciso assumir essa vulnerabilidade. Eu preciso assumir o quanto que isso pode não estar me ajudando, ou como que eu posso melhorar, ou se é algo que eu tenho que aceitar. Enfim, na verdade olhar para dentro, se autoconhecer. Isso é fundamental em qualquer aspecto aí da vida, enfim. A gente não pode passar pela vida e não buscar o nosso autoconhecimento. A gente não pode passar pela vida e achar que a gente nasceu dessa forma e vai morrer dessa forma. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todos nós temos potencial para sermos o que quisermos. Mas para isso existe toda uma... Vou colocar aqui, entre aspas, uma batalha que a gente precisa gerir para conseguir realmente se transformar numa pessoa melhor, num profissional melhor, que é sair da nossa zona de conforto. E isso tem muito a ver com a questão da vulnerabilidade, porque quando você se autoconhece, você se abre. Você tem autocompaixão, você tem autoamor, você tem autopiedade, você entende que você não tem que ser perfeito
para agradar a todos, que não existe essa perfeição que muitas vezes é cobrada, ou às vezes até as pessoas nos colocam, né, nessa perfeição. Nossa, como que você consegue fazer isso? Eu não sei como é que você aguenta. E às vezes a gente acaba se utilizando dessa carapuça, né? Nossa, eu sou isso tudo. Nossa, que máximo. E na verdade, não é para ser arrogante, mas é para entender que existe sim por baixo dessa carapuça, por baixo dessa armadura de super-herói, as suas vulnerabilidades. E quanto mais vulnerável você se mostra para sua equipe, por exemplo, mais próximo você fica dessas pessoas, e essas pessoas conseguem entender que elas podem ser muito parecidas com você. Que é possível, porque você é feito de carne e osso. Você não está inventando uma liderança perfeitinha. Você realmente é você. E você tem, sim, como qualquer ser humano desse planeta chamado Terra, vulnerabilidades. Quando eu começo a entender que isso é algo natural, não é aquela coisa terrível que a gente aprendeu ao longo do tempo. Você não pode ser fraco, você não pode chorar, você não pode se abater por isso, levanta daí. E a gente precisa entender que cada pessoa tem o seu processo. Tem o seu processo sim, e aprender a reconhecer esses processos é muito importante. Querer ser algo que você não tem condições de ter ou de ser, porque simplesmente é uma questão de processo. Simples a gente pensar, por exemplo, se você parasse para pensar, vamos pensar numa graduação, né? Uma graduação em média leva 4 anos. É impossível você começar uma graduação e terminar esse curso de 4 anos em 6 meses. Por quê? Porque você não vai passar por todo o processo. Você não vai estar preparado, você não conseguiu passar por todas as etapas. E muitas vezes a gente quer fazer isso com a nossa vida, a gente quer pular as etapas. Ah, não tenho tempo para sofrer. Peraí, não tenho tempo para chorar. Não tenho tempo para pensar no que eu fiz de errado e como que eu vou consertar. Não tenho tempo para isso. E você começa a passar por cima. E especialmente, algo que eu venho falando muito esse ano, a gente não para sentir o que nós estamos sentindo de verdade. Essa pandemia toda, né, tudo que está acontecendo com relação ao mundo, quando a gente fala da pandemia, do Covid, poxa, o mundo parou, literalmente, o mundo parou. Cada país na sua fase, um determinado mês, mas o mundo de uma certa forma foi parando. A gente teve a oportunidade de sair do automático. A gente teve a oportunidade de pensar sobre o que está acontecendo sobre o mundo. A gente teve a oportunidade de verdade de sentir, de verificar, poxa, o que eu estou fazendo para o mundo? Né? O que eu estou fazendo para minha família? O que eu faço pela empresa que eu trabalho? Qual é o sentido disso tudo? Qual é o verdadeiro sentido da vida? E isso tem tudo a ver com a vulnerabilidade. Porque muitas vezes ensinaram pra gente que a gente precisava ser simplesmente forte o tempo inteiro. E ninguém consegue ser forte o tempo inteiro. Mesmo quando eu estou falando de trabalho. Mesmo quando eu estou falando de uma empresa, de um negócio. Porque você é único. Você é único. E aí o que acontece numa situação como essa? Quando eu consigo compreender que eu posso ser vulnerável, eu reconheço as minhas vulnerabilidades, e quando eu reconheço eu me torno mais forte. Por que eu me torno mais forte? Porque aí quando o outro aponta, ou quando o outro tenta meter o dedinho dele nessa ferida, não me magoa, porque eu já reconheço essa ferida. Eu já entendo essa ferida, eu já senti essa ferida. Conseguem compreender que quando a gente busca esse nível de autoconhecimento, tudo fica muito mais fácil de ser compreendido e tudo fica muito mais leve. A leveza, a fluidez, ela é fundamental para a nossa vida, para que a gente possa
ser uma pessoa mais alegre, mais divertida, para que a gente possa ser verdadeiramente feliz. Se eu te perguntasse agora, nossa, você tem sido feliz? Com as ações que você tem tomado, com o que tem acontecido na sua vida, com as transformações, com as atitudes, com as escolhas que você tem feito? Será que a resposta seria sim? A resposta seria talvez ou a resposta seria não? Quando eu começo a pensar sobre isso e no que tange a questão da vulnerabilidade, onde eu reconheço o que eu não sou bom, onde eu reconheço que quando falando então de liderança, que eu preciso ter pessoas à minha volta que realmente me ajudem nos meus gaps. E sabe o que muitas vezes acontece com a questão da liderança arrogante? Ela faz o seguinte, ela sempre contrata pessoas muito inferiores para que ela sempre, fique lá no alto, se sobreponha sempre. E uma liderança vulnerável é aquela que contrata, que tem pessoas melhores do que ela, com capacidades muitas vezes melhores do que ela, porque ela entende que haverá um complemento, não haverá uma disputa. Haverá um complemento na sua equipe, naquilo que ela não é tão boa e ainda não conseguiu se desenvolver, ela traz alguém que tem aquela habilidade já desenvolvida. Ela traz alguém que vai somar. E a liderança arrogante não. Ela sempre vai buscar pessoas que estão muito abaixo de nível de conhecimento e de potencial para que ela possa sempre aparecer. Ela ser a dona da verdade, a dona da razão e a dona do poder. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre poder. Quem tem mais poder? E uma liderança vulnerável não está focada em poder, não está focada em ego. Está focada em desenvolvimento. Está focada em buscar o melhor para a sua equipe, para a empresa que trabalha. Não fica olhando só para o seu umbigo, mas olha para o todo. Olha o quanto pode, como equipe que se complementa, como equipe que se autoajuda, como equipe que trabalha junta, comprometida, alinhada, engajada, traz muito mais resultados. E mais do que nunca, a liderança vulnerável, ela realmente desenvolve novos líderes. Ela não tem nenhum tipo de preocupação se a pessoa que ela está preparando ou se as pessoas que ela está preparando vão assumir o lugar dela posteriormente. Muito pelo contrário, ela fica feliz se isso acontecer. Se ela precisar sair, se algo acontecer, ela já tem pessoas preparadas para assumir o lugar dela. E isso, gente, isso é incrível. Isso é ser vulnerável. Isso é entender que você não é o cargo, que você está no cargo. Esse estar no cargo pode demorar décadas, pode demorar anos. Mas, enfim, você só está. Você não é o cargo. Você não é a empresa. E quando isso fica claro e isso começa a fazer sentido, a liderança começa, obviamente, a trabalhar tudo que realmente faz com que a sua equipe cresça. E entender, e é mágico, porque você começa a entender que o outro também é vulnerável. E quando o outro se permite mostrar a sua vulnerabilidade para o seu líder, isso é incrível. É como se houvesse um equilíbrio ali das balanças. Você, enquanto líder, mostra sua vulnerabilidade e aí você abre o espaço, porque você está dando exemplo para que as pessoas da sua equipe também mostrem o quanto elas são vulneráveis. E você, sabendo disso, você não vai ser aquele líder arrogante que vai pisar naquela vulnerabilidade. Você não vai ser aquele líder arrogante que vai colocar o dedinho na ferida e vai rodar para ela sofrer. Vocês vão juntos caminhar em direção ao objetivo que foi traçado para a equipe. Mesmo com todos mostrando a sua vulnerabilidade. Então que a gente possa, depois de escutar esse podcast, olhar para as nossas vulnerabilidades com mais amor, com mais carinho. Olhar para a vulnerabilidade dos nossos
parceiros de trabalho, dos nossos subordinados, também com mais carinho, com mais paciência, com mais leveza, com mais amor, para que a gente juntos, né, unidos e entendedores do quanto fortes somos quando mostramos nossas vulnerabilidades, podemos com certeza crescer juntos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre liderança vulnerável, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e me ache lá no Instagram, @FernandaTreinadoraOficial.